E nós estamos neste mês de agosto falando sobre que a presença de Deus, a presença manifesta de Deus traz ressignificação, né? E nós vamos falar hoje sobre o personagem Noé. Nós procuramos sempre trazer um personagem bíblico para a gente poder entender bem as maneiras diferentes que Deus trabalha, né? Deus tem maneiras diferentes para trabalhar, para poder cumprir o seu objetivo, que é trazer o homem de volta ao foco, ao seu propósito original. Quando falamos em ressignificar, falamos em um homem voltar ao seu significado. Eu sei que não é um novo significado, né? É mudar a maneira como as pessoas vivem, qual o significado da vida das pessoas aqui, para um novo significado segundo os valores de Deus para nós. E hoje nós iremos ver através da vida de Noé. Noé. Vamos lá então? Noé, quando a perseverança traz ressignificado. Noé viveu uma geração marcada pela corrupção, mas Deus encontrou nele alguém disposto a obedecer. Sua história nos ensina que a ressignificação também acontece quando permanecemos fiéis, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar o resultado daquilo que Deus nos pediu para fazer. Então, irmãos, Noé é um exemplo de alguém que vai ter a sua vida ressignificada. A gente conhece a história e sabemos que Noé se tornou um patriarca, o pai do mundo, né? A gente sabe que na criação de Deus, os pais da humanidade são Adão e Eva. Mas com o passar do tempo, o mundo se corrompeu de tal forma que Deus queria destruir a humanidade. Mas a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Quer dizer, o favor de Deus para Noé. Então Deus vai trabalhar através de Noé para poder renovar a humanidade. Então, vamos usar assim, Noé vai ser aquele com a sua família que serão salvos e alcançados por essa graça para recomeçar alguma coisa, para tentar fazer alguma coisa melhor do que estava sendo feito antes. Então Noé alcançou graça aos olhos do Senhor. E o que nós lemos aqui é que o exemplo principal de Noé é a sua perseverança. A sua perseverança. A gente vai ler aqui durante o texto quanto tempo Noé ficou trabalhando em cima de um propósito, em cima de uma visão, em cima de uma palavra de Deus. Ele gastou a sua vida, 100 anos praticamente da sua vida, num projeto que ele não tinha garantia nenhuma. Pastor, mas não tinha garantia? Sim, a palavra de Deus era a garantia. Mas, como Deus não assina contrato no sentido de um papel, ou alguém possa visualizar alguma coisa, é pela fé. Porque ninguém podia ver Deus. Nenhuma pessoa tinha acesso direto a Deus para poder entender isso aí. Quem deveria aceitar, aceitaria pela fé. E não por aquilo que via, mas por aquilo que acreditava. Não é por aquilo que sentia, mas por aquilo que Deus havia dito. E Noé nos dá uma grande lição de ressignificação. Porque ele muda o seu propósito, vai caminhando numa outra direção, vivendo um tempão sem ver nenhum resultado do seu trabalho. É uma lição preciosa, irmãos. Nós vivemos nos nossos dias uma geração ansiosa. O que é um ansioso? É aquela pessoa que quer trazer o futuro para cá. Ele começa a viver nos pensamentos do futuro. Então ele quer trazer para cá. O próprio Jesus tem uma mensagem dentro do Sermão da Montanha, que é uma mensagem para discípulos.
capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que a maioria de vocês, se não todos, tiveram a oportunidade de estudar aqui com a gente na época do bispo. O bispo escreveu um livro sobre isso, sobre esses 3 capítulos. A gente estudou exaustivamente esses 3 capítulos que Jesus chama os seus discípulos para o monte e ensina princípios que não é para o povão, é para discípulo. E dentro do ensinamento de Jesus, em Mateus 6, ele fala sobre as preocupações da vida. Fala, não andeis ansiosos com isso, com aquilo outro. Vai falando, né? É muito linda essa passagem. E ele fala, né? Que quando você entrega tudo para Deus, Deus cuida de você. Mas isso é o que Jesus está ensinando. Agora, você não pode viver por sentimento. Você não pode viver por aquilo que você vê. E hoje em dia, o mundo vive por aquilo que sente e vive por aquilo que vê. Somente assim. E hoje nós queremos tudo muito rápido, resultados cada vez mais rápidos. Nós somos a geração de tudo muito instantâneo, tudo muito rápido. Por exemplo, há muito tempo se existem restaurantes. Restaurantes se tem há muito tempo, há séculos que existem restaurantes. Você chegava num restaurante, pedia lá uma comida, eles iam preparar a comida para você, você sentava lá e esperava até aquilo que você pediu ficar pronto. Hoje, não que não tenha restaurante, tem, mas o que manda são os fast food, que o nome já diz que é fast food, é comida rápida em inglês. Literalmente quer dizer comida rápida. Nós temos o famoso self-service, que o pessoal costuma falar self-self, né? Serve. O nome correto é que você se serve. A comida já está pronta. Aí você olha ali, escolhe. Então, é o tempo de você chegar e já pegar o que você quer ali para você comer. Tudo muito rápido. Coisas que se preparam instantaneamente, já vem pré-pronto, né? Pré-preparado, coisas que você coloca um pouquinho no micro-ondas, né? O mais famoso de todos é o miojo, né? Que miojo vocês sabem que é marca, né? É macarrão instantâneo, mas o miojo é o primeiro do Brasil e ficou conhecido como miojo, né? Vamos chamar de miojo, não tem problema não. Então o miojo é o exemplo clássico de algo para ser feito rápido. Existem versões dele. E comidas congeladas, você compra lá uma refeiçãozinha, sei lá, da Perdigão, da Sadia, de vacas, que está congelado, leva para sua casa, você põe no micro-ondas, esquenta um pouquinho, está pronto. Né? Essa é a geração de hoje. Só que a gente sabe que praticamente todas essas coisas fazem mal para a saúde. Praticamente, não vou dizer 100%, mas uma grande parte disso faz mal para a saúde. Por quê? Porque para poder fazer desse jeito e conservar isso, é preciso colocar um monte de coisa. Aí você coloca lá, você compra uma comida, sei lá, um arroz, feijão, sei lá, um legumezinho e uma carninha, ali naquela bandejinha lacrada, né? Tá ali. Aí você vai ler. Aí tem os ingredientes da comida, depois começa a vir aquela lista de coisas que a gente não consegue nem ler o nome. Não é isso? E a gente sabe que isso aí faz mal. Mas por que a gente compra e come essas porcarias? Porque a gente não quer ter o trabalho de fazer. Ah, eu não tenho tempo, eu estou ocupado. Mas a gente sabe que a alimentação é o principal motivo de você ter saúde ou você não ter saúde. Ou não é? Esse é o principal motivo. Da questão de saúde tem mais a ver com alimentação do que qualquer outra coisa. A alimentação é a principal responsável pela sua saúde. Se você se alimentar mal, eu posso falar mal de não comer direito, ou posso falar mal de comer essa porcariada. Aí a sua saúde vai debilitando. Nunca se teve tantos tipos de câncer. Hoje o Brasil se tem mais câncer de intestino do que qualquer outro câncer. Por causa do tipo de comida que nós
Comemos. Mas por que comemos essa comida, pastor? Todo mundo sabe que a comida feita na hora é muito melhor do que a comida industrializada. Não dá nem para comparar, irmãos. Mas é porque a gente quer as coisas rápido. A gente precisa de coisa rápida. O mundo hoje pensa em coisas rápidas. Eu quero tudo pronto. Com o advento da IA, mais rápido ainda. Eu ficava lá fazendo um negócio no Canva, eu levava lá, que já ajudava, né? Antigamente tinha que desenhar. Depois fazendo o Photoshop, fazendo o CorelDRAW, dava trabalho. Aí agora o Canva já pré-programa. Estou falando de Canva porque tem outros. Agora o IA, junto com o Canva, sem Canva, o IA vai lá, você pede um negócio, ele faz lá um negócio mais ou menos para você, do jeito que você quer, tá pronto, rápido. Escreve um negócio para você. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque a nossa história hoje fala de Noé. Noé recebeu uma palavra de Deus. E Deus falou para ele, você vai construir uma arca. Porque eu vou trazer um dilúvio. O que é um dilúvio? É uma chuva gigante. Eu vou trazer um dilúvio que virá sobre toda a terra para trazer destruição. Enquanto Noé construía a arca, ele também pregava. E tentava trazer as pessoas para o lado dele. Quer dizer, olha, vai haver uma destruição. E só que ele caminhou 100 anos, só ele e a família dele. Ninguém acreditou e muito menos teve gente para ajudar a construir a arca. Que a arca deu trabalho para fazer, irmãos. Ou vocês acharam que Noé mandava comprar na loja de material de construção as tábuas já? Hein? Contratou a equipe de marceneiro, de carpinteiro, não é isso ou não? Não, irmão, ele fez tudo, por isso que demorou pra caramba, velho. Ele fez do jeito que dava, com o que ele podia, com os filhos, e ele construiu. Quando a arca estava pronta, aí vem o dilúvio, a gente já conhece a história. Mas a grande questão da palavra que a gente está trazendo hoje fala sobre ressignificação, né? A maneira como Deus trabalha na mudança de uma pessoa para que ela viva um propósito. Então, hoje quando a gente fala de viver um propósito, a gente acha que algumas coisas vão cair na cabeça da gente assim, tudo pronto. Hoje eu estou assim, fazer uma oração e a partir de agora eu já começo a ser diferente, as coisas começam a acontecer. Não, irmãos. Nós vamos passar por um processo. Esse processo dói. Esse processo leva tempo. Esse propósito irá nos custar alguma coisa. Vai nos custar. Quando eu falo isso, não estou falando necessariamente de dinheiro, mas talvez em algum momento te custe algum dinheiro. Mas vai te custar trabalho, dedicação, oração, empenho, perseverança. No meio do caminho vai haver barreiras, impedimentos para que você não cumpra o seu propósito. Para que a sua vida não seja ressignificada para ser aquilo que Deus realmente quer que você seja. Eu falo muitas vezes para vocês aqui essa questão da fé que deve ser progressiva. Cada vez a gente precisa crer mais em Deus, depender mais de Deus. A nossa fé não pode diminuir com o passar dos anos. A nossa fé precisa aumentar. Porque eu conheço mais a Deus, eu tenho mais experiências com Deus, eu já vivi provas e venci com a ajuda de Deus, então hoje eu devo acreditar mais em Deus do que quando eu acreditava quando eu cheguei. Mas nós criamos uma cultura na igreja evangélica que a gente fala do primeiro amor como se fosse um amor maior do que o amor que a gente deveria ter hoje por Deus. O primeiro amor, aquela paixão por Jesus, aquele desejo de conhecer, é natural? Mas é como num relacionamento, num casamento. Há aquela atração no começo, talvez uma paixão, o fogo, aquela coisa toda. E ele baixa, irmãos, é natural, para todo mundo baixa. Só que daí vem o amor. E o amor é que faz aquilo fortalecer. Talvez não tenha as emoções, as sensações da paixão, mas tem a estabilidade do amor. Na vida cristã, talvez você não tenha alguns sentimentos, algumas emoções que você teve no começo, mas você tem a estabilidade do seu relacionamento com o Senhor. Hoje você conhece muito mais a palavra,
você já conhece mais testemunhos, você já tem mais histórias de testemunhos, e é nisso que você tem que se apegar. O problema é que muitos cristãos querem viver as emoções da fé cristã e não querem viver a realidade da fé cristã na palavra. Que às vezes Deus fala e às vezes Deus não fala. Às vezes Deus faz silêncio. E não é porque ele não está fazendo nada. É porque ele entende que aquela hora não é para falar. A gente tem que aprender a confiar. Ou vocês acham que todo dia Deus falava com Noé? Não. Ele viveu 100 anos construindo a arca. Em média, a gente vai falar sobre isso. Não existe uma afirmação. Em média, desde que Deus falou com ele até a arca ficar pronta, foram 100 anos. Quanto tempo ele trabalhou nessa arca? Ele parou 6 meses, continuou, pegou um pouquinho, parou, continuou. Não sabemos, ele não dá detalhe. Mas a arca levou 100 anos para ser construída. Quantas vezes será que Noé teve desânimo? Ou pensou, será que está valendo a pena construir esse negócio gigante aqui no seco? Esse barco gigante, desproporcional para a época. A arca, irmãos, ela tem o tamanho de um transatlântico. Para a época era um barco muito grande. Muito fora de proporção para qualquer embarcação que havia na época. Ele construiu no seco. E tem uma coisa que talvez vocês nem todo mundo sabe isso. Até então, irmãos, a terra nunca tinha tido uma chuva de verdade. A temperatura na terra, desde que o mundo foi criado, desde que Deus criou as coisas, havia um sistema de equilíbrio na terra, que era o equilíbrio do orvalho, que molhava a terra e subia, era um processo natural. A primeira chuva mesmo, para valer, primeira chuva de verdade, foi o dilúvio. Então você falar que vai chover para alguém que nunca viu chuva na vida? Eu estou trazendo a gente para dentro do contexto de Noé. Porque a gente olha de fora, já conhece a resposta, a gente acha que foi fácil. Irmãos, com o passar dos anos, a nossa fé é aprovada. A gente, em algum momento, tem uma experiência com Deus forte, Deus fala com a gente, mas tem momento que há um silêncio de Deus. Ou a gente passa por uma luta, por uma dificuldade ou um problema, e a nossa fé é provada. Quantas provações e lutas Noé passou nesses 100 anos? Nenhum de nós aqui tem 100, ou tem? Não. Não, né? Não. Alguém tem 100, gente? Só para... Não, ninguém ainda tem, né? Nós temos alguns irmãos aqui que já estão já tá fazendo sinal para o 100, né? Temos Manzuzu que tem 90 e... Quanto é? 92, né? Quem mais? Me ajuda aí. Quem mais tem? Quem tem mais de 90? 79. Pensei que você tinha mais de 90. Falei, quem tem mais de 90? Ele levantou a mão. Eu falei, oxe. Fica chegando, né? Então, irmãos, nenhum de nós... Noé viveu esse tempo, 100 anos... Só no processo de construir a arca, mas já tinha vivido muito mais. E depois viveu mais também, depois do dilúvio. Eu estou falando só desse corte entre o que Deus falou com ele e entre Deus cumprir o que falou. Enquanto no processo entre o que Deus falou e o que Deus cumpriu, levou 100 anos. Certo? Nesse processo, Noé foi trabalhando e se preparando para quando a chuva chegasse. Isso fala para nós de promessa. Quando Deus fala de algo para nós, ele fala, não é porque já vai acontecer. Existem coisas que vão levar tempo, meses, anos, até que se cumpra. Por que Deus fala antes, então, pastor, para a gente ficar ansioso? Não. Deus fala antes para a gente se preparar para o que vai acontecer. A minha parte é me preparar, é fazer o que Deus vai me direcionando. E aí Deus vai me fortalecendo, vai me abençoando, fortalecendo a minha fé, eu vou ganhando força espiritual, dependência de Deus, mais fé, porque
Se Deus der para mim uma coisa muito grande, sem que eu tenha maturidade espiritual para lidar com aquilo, eu não vou saber lidar com aquilo. Então, esse processo de espera, quando eu fiz espera entre aspas, porque não é esperar passiva, é uma espera de depender de Deus, mas estar movimentando, fazendo a nossa parte. Esse processo de espera nos prepara para quando a bênção chegar, a gente está pronto para ela. É disso que estamos falando aqui. Tá? Vamos avançar no nosso texto aqui para a gente ver a distribuição desse texto aqui. 1. A presença de Deus nos chama a obedecer antes de vermos. Deus revelou a Noé que viria um dilúvio e ordenou que construísse uma arca. O texto em Gênesis 6,14 diz assim: Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, nela farás compartimentos e as revestirás de betume por dentro e por fora. Gênesis 6,14. Noé recebeu uma promessa sobre algo que ainda não podia ver. Vamos ler essa frase de novo, vamos lá? Noé recebeu uma promessa sobre algo que ainda não podia ver. Ele não podia ver. Vai haver uma chuva e a maneira da salvação desse grande dilúvio é através de uma arca. Então ele tinha que crer que haveria chuva. E qual era? Primeiro ele tinha que crer na palavra de Deus sem ver nada. Não tinha prova que iria chover. Não tinha ninguém para contar, um dia choveu. Não. E de vez em quando Deus fala alguma coisa para a gente que nunca falou para ninguém. E a gente fica com cara de doido. Bem-vindo ao mundo dos doidos. Não é? Bem-vindo ao mundo dos doidos. Paulo fala que para muitos, nós somos loucos. E somos mesmo. Porque a gente crê em algo que a gente não tem, que a gente não toca, que a gente não viu. Isso é fé. Fé, como dizem em Hebreus, fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí começa a descrição dos Hebreus, não é? Pela fé, fulano de tal, pela fé fez isso, pela fé fez aquilo. Você percebe que pela fé a pessoa faz alguma coisa, não é pela fé fica parado. A gente acha que pela fé fica esperando, não é assim não. Não, é pela fé fez alguma coisa. Pela fé Abraão saiu da terra, não é isso? E peregrinou por uma terra estranha. Então toda vez, pela fé, Noé construiu uma arca, porque não tinha chuva, não tinha prova nenhuma que teria chuva, e ele começou a construir. Então, existe a fé da confiança na palavra, mas a fé vai gerar em você alguma ação que vai lhe preparar para o que vai acontecer lá na frente. Pastor, Deus falou comigo, eu recebi uma palavra que eu vou ser, um missionário na Rússia. Fala amém. Ué, se Deus chamar, você qual o problema? Mano, a Rússia não pensa que é muito pior do que o Brasil, não, moço. Não vai nessa, não. Viu? Não vai nessa, não. Para a Rússia, porque geralmente quer palavra profética para lugar melhor, não é isso, não? Se Deus falou para você que você vai para o Afeganistão, entendeu? Você vai para o Zâmbia, tudo bem, né? Irmãos, há uma ilusão sobre pregar no evangelho. Nos países mais debilitados, talvez alguns países da África, alguns países da Ásia, tem perseguição e luta, mas o número de conversão é maior. Vou fazer uma afirmação aqui para você estranha. É mais difícil hoje pregar nos Estados Unidos do que pregar num país da África. Por quê? Porque nos Estados Unidos todo mundo já conhece alguma coisa. Eles não vão dar atenção. Agora, num país com crises, com dificuldades, as pessoas têm uma tendência maior a prestar atenção em algo que seja uma salvação para eles. Por isso que na Europa hoje é tão difícil pregar. Porque uma boa parte da Europa se tornou ateia. Por quê? Porque tem tudo. Estabilidade, a pessoa... não preciso de Deus, não preciso de nada, eu mesmo faço as coisas. Tá? Então vamos voltar para o meu exemplo, porque senão eu estou saindo do assunto.
Por exemplo, Deus dá uma palavra para você e fala, meu filho, minha filha, eu tenho uma missão para você na Rússia. Não está dizendo assim, você vai agora para a Rússia, você arruma as suas malas e vai para a Rússia. Filho, eu tenho um chamado para você para a Rússia. O que você tem que fazer? Se preparar. Como é que se prepara? Comprando roupa de frio, não é isso? Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Continuar orando, claro, mas depois disso. Aprender o quê? O idioma, gente. O idioma. Você tem um chamado missionário, a primeira coisa você tem que aprender o idioma, pô. Quando Deus fala uma coisa que vai acontecer um pouco para frente, a nossa parte é orar, intensificar a oração, me apegar mais com Deus, claro, me preparando espiritualmente, sim. Mas eu já tenho que começar a conhecer a cultura, a estudar a cultura, a ler, a pesquisar. Será que Deus me mandou para uma área específica? A Rússia é gigante, irmãos. Tem as partes das grandes cidades, Kiev, Moscou, mas também tem lá em cima, né? Como é que é o nome lá, ó? Na parte de cima da Rússia lá, ó. Me ajuda aí, gente. Hein? Lá no gelado, lá de cima, a Sibéria. Tem áreas muito populosas e tem áreas agrícolas. A Rússia é muito grande. E aí, você tem que aprender o quê? Um idioma. Você vai começar a conhecer a cultura, a comida, os costumes, as vestimentas, os hábitos, quais são as religiões que dominam naquela região para onde você quer ir, o que está acontecendo lá, qual a cultura, qual a história das pessoas. Você vai aprender o idioma ou talvez um dialeto daquela região e você vai começar a pesquisar coisas de cristãs sobre aquela área. Você vai adquirir uma Bíblia em russo. Pastor, mas eu não sei nada de russo. Ué. Verdade, irmãos. Existe uma diferença entre alguém fazer uma viagem para um lugar, ficar 3 dias lá, ou 5 dias, ou uma semana, e levar um intérprete. Isso é uma coisa legal? Tá? Isso é uma visita missionária. Agora o cara ser um missionário mesmo, aí é outra história. É outra história. O que eu faço para poder ativar a minha fé, pastor? Leia livros das missões. São livros maravilhosos de missão que você pode ler, de missionários que dedicaram a sua vida nos países para onde eles foram. E está preparado, porque muitos morreram no campo missionário. Ai, pastor, mas é para aumentar a minha fé ou para me assustar? Não, é para te preparar. Ué, para te preparar. Então, quando eu falo isso, é o quê? É um processo, porque Deus apontou a direção para você de algo. Ah, pastor, não, mas o meu chamado não é um chamado missionário para ir para outro país. Deus tem um chamado missionário para mim, que ele falou que, sei lá, eu vou trabalhar numa empresa muito grande, vou ser um diretor, sei lá, vou ser um CEO, sei lá, alguma coisa desse tipo. Tudo bem, o que você tem que fazer? Você tem que se fortalecer com Deus e fazer a sua parte trabalhando. O que você tem que estudar? Qual curso tem que fazer? Qual faculdade você tem que fazer? Qual é a pós que você tem que fazer? Ah, pastor, mas isso não é a missão, Isso é a sua missão, dentro daquela empresa, mudando vidas de pessoas. Que Deus não faz só missões viajando para outro país, mas Deus faz missão. Talvez a sua missão seja no campo da área social. Cuidar de pessoas em situações difíceis. Você vai fazer um curso, fazer uma faculdade de serviço social, vai conhecer, como funcionam as políticas públicas, como é que você pode fazer para conseguir os caminhos. É isso. Eu queria ajudar pessoas em situação de doentes. Eu tenho que fazer algum curso na área da medicina, seja uma enfermagem, algum curso especial, porque é ali que Deus vai resgatar a vida através da minha. Irmãos, missões não é só alguém que se dedica a missões especificamente para abrir uma igreja e começar um trabalho lá. A pessoa pode fazer missão tendo o seu trabalho, tendo o seu negócio, tendo a sua empresa, qualquer ambiente, você tem ali um campo missionário. Fala amém, irmãos? Agora, tudo que Deus falar para você, você tem que se preparar. Espiritualmente e materialmente. Tem que se preparar. Talvez você vá para algum lugar e não vai ter recurso. E talvez você tenha que levantar recurso para isso.
Para você se preparar em alguma área e ter o recurso para poder fazer essa viagem e começar a fazer o trabalho. Tudo isso, irmãos, eu estou falando de preparo. Só que nós, da geração de hoje, queremos as coisas prontas. Queremos as coisas prontas. As coisas fiquem rápido. Deus dá uma palavra, aí depois de 6 meses a pessoa já está perdendo a fé e querendo sair da igreja. Por isso, irmãos, que muita gente não cresce espiritualmente. Porque a gente está acostumado com o imediatismo. E uma boa parte do processo de Deus leva tempo. Custa alguma coisa, vai doer, e você vai ter que renunciar a algumas outras coisas. Talvez seu pensamento era esse. Aí Deus fala, você vai por aqui. Aí você vai ter que deixar tudo aquilo que, sei lá, os seus sonhos, os seus projetos, para ali, para cá. Porque os sonhos que devemos ter são os sonhos de Deus e não os nossos próprios sonhos. Ter um ressignificado na vida é exatamente isso. Não é sonhar os meus sonhos, é sonhar os sonhos que Deus tem para mim. E os sonhos que Deus tem para mim são melhores do que os meus. Porque eu fui gerado para viver isso. Agora eu posso escolher viver meus próprios sonhos. É uma escolha minha, pessoal. Mas eu nunca vou viver os sonhos de Deus. Vai haver sempre uma insatisfação dentro de mim, porque eu não estou cumprindo o propósito. Vai ficar sempre faltando alguma coisa. Eu posso alcançar certos patamares financeiros, intelectuais, relacionais, enfim. Mas eu vou, chego num certo ponto, eu falo, agora eu conquistei isso aqui. Aí tem a alegria, a euforia de conquistar, é uma sensação boa, né? De você chegar a um nível de estudo, um nível financeiro, um nível social, sei lá, intelectual, você chega. Só que passa ao pouco tempo, às vezes não dura nem um mês aquela euforia, baixa aquela adrenalina e você começa a sentir de novo a falta de algo que você não sabe o que é. Aí você sobe o nível de novo. Daquele mesmo que você... Tem gente que muda. É por isso que tem tanta gente que depende de álcool, depende de droga, depende de jogos, enfim, de tantas coisas para poder distrair a cabeça porque está sempre faltando alguma coisa. Alguns jogam esta ansiedade para a comida. Nunca se comeu tanto como se come no mundo hoje. Sabia disso? Nunca a população mundial foi tão gordinha como é o nosso tempo agora. Vocês riram? É verdade, só você pesquisar, caramba. Vê lá as pesquisas, você vai ver. Essa é a verdade, irmãos. Por quê? Porque comida virou maneira de você vencer a ansiedade e preocupação. Isso é um fato, irmãos. É um fato da ciência, tá? Não estou inventando. Isso aqui que eu estou falando para você não é igual às estatísticas do Lula, não. Que ele jogava lá qualquer coisa. No Brasil tem 200 milhões de pessoas que passam fome. Entendeu? Aí jogava no estrangeiro e o pessoal ficava... Lá fora, porque a gente sabe que aqui isso não é verdade. Mas lá fora todo mundo fica... Ele mesmo já contou isso aí, vocês sabem. Ele mesmo já falou que ele inventava pesquisa para poder impressionar os outros. Então, não estou falando isso. Se você pesquisar, você vai ver. O mundo hoje, as pessoas estão com problemas de saúde porque se alimentam mal. E não é porque come pouco. É porque come muito e come mal. E a comida virou, hoje em dia, para muita gente, virou uma forma de vencer a ansiedade. Assim como tem comida, tem drogas, tem vícios, tem o álcool, jogo, sexo desregrado, pornografia. Tudo isso que eu estou falando para vocês é porque a alma está desequilibrada. É uma alma que sente falta de alguma coisa e não sabe o que é. Porque está caminhando para viver fora do propósito de Deus. Quando vivemos o propósito de Deus, a nossa alma perde essa ansiedade. Por quê? Porque agora se encontrou. Você tem um foco, você tem um propósito. Tá? Voltando aqui para o nosso texto bíblico. Então Noé recebeu uma promessa sobre algo que ainda não podia ver. Ele precisou trabalhar durante anos
sem evidências o quê? Visíveis de que aquilo aconteceria. Deus mandava de vez em quando uma garoinha e falava, ó, só uma amostra grátis aí, Noé. Ó, garoinha aí para você não ficar chateado. Não tinha nada disso. A Bíblia não afirma literalmente que Noé construiu a arca exatamente durante 100 anos, mas registra que ele tinha 500 anos quando gerou seus filhos e que tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Gênesis 25, 32 e o 7, 6. Por quê, irmãos? Porque nesse período que ele construiu a arca, se ele construiu a arca durante os 100 anos exatamente, todos os dias, sei lá, o tempo todo, não, a Bíblia não fala. Se ele teve pausas, alguns momentos difíceis, mas ao cabo de 100 anos ele acabou de construir a arca, tá? Vamos lá então. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Gênesis 6, 22. Então, o texto sagrado diz, assim fez Noé. Quem fez? Noé. Quem fez? Noé. Foi Deus? Deus fez a arca? Sério, não foi Deus que fez a arca? A arca não veio do céu? Não, os anjos não vieram trabalhar e construir a arca? Não tinha anjo lenhador que cortou árvores? Hein? Não tinha um anjo que trabalhava na serra? O anjo que estava acabamento na madeira, cortando? Não tinha anjo que ficava montando as peças da arca? Não? Tinha manual? Não tinha, gente. E como é que a gente monta alguma coisa sem manual? Não tinha um livro? Não veio junto quando ele comprou na Shopee a arca? Não veio os pedaços? No Mercado Livre não veio o manual para ele... A gente olha de fora, irmão, parece simples, mas é complicado pra caramba. Por isso que eles estão na galeria dos heróis da fé, irmãos. Porque não é de qualquer jeito, não é para qualquer um. E quando eu falo não é para qualquer um, não é que Deus não possa ter promessa pra gente. É porque o problema é que a gente para no meio do caminho. A gente não tem paciência de esperar. A gente não busca resposta em Deus, direção em Deus. A gente não tira as nossas dúvidas com Deus, a gente tira dúvida com todo mundo, menos com Deus. A gente não procura no nosso manual. O nosso manual é a Bíblia, irmãos. A gente procura em todo lugar, mesmo na Bíblia. A geração de hoje está consultando mais a internet do que Deus. Eu sei que, de repente, por trabalho, por estudo, você precisa consultar. Precisa, irmão, faz parte. Tem tecnologia, tá aí? Pode usar? Pode, claro. Tá aí para facilitar, sem problema nenhum. O problema é quando você substitui o aprendizado, algumas coisas, por coisas prontas. E aí você corre o risco de ser enrolado. Por que ser enrolado? Porque se você não conhece a base, se falar alguma coisa que está um pouco distorcida, você vai engolir porque você não conhece o verdadeiro. Esse é o problema de não se ler a Bíblia. A Bíblia é o manual, certo? Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Para quê? Para que quando alguma coisa parecida com o texto bíblico venha, a gente não seja enganado. Porque você ouve muitas palavras bonitas, palavras distorcidas. Tem muitas brincadeiras na internet já, falando sobre versículos que as pessoas citam da Bíblia que não existem na Bíblia. Não é isso ou não? Muitos textos bíblicos que não são bíblicos. De vez em quando eu estou falando com vocês, eu cito um ditado popular, a primeira coisa que eu falo é, gente, pelo amor de Deus, isso não está na Bíblia, isso é um ditado popular, isso é um pensamento de alguém, não é um texto bíblico. Por quê? Porque vou falar para vocês aqui, se eu citar talvez um pensamento, um argumento de alguém, e eu não citar que isso não é um texto bíblico, tem gente que vai achar que está na Bíblia. Sabe por quê que vai achar que está na Bíblia? Porque não está lendo a Bíblia. E como você tem em mim uma autoridade, você vai começar a achar que tudo que eu falei está na Bíblia. Irmãos, uma igreja que foi elogiada por Paulo foi os irmãos lá em Bereia, uma região na Ásia, chamada Bereia, os bereanos. Por quê? Paulo, quando pregava para eles, ainda não tinha Bíblia do Novo Testamento, mas ele citava textos do Antigo Testamento, que já existia, a Septuaginta, o texto em grego do Antigo Testamento. Ele citava. Os irmãos bereanos, antes de concordar, ele falavam, peraí, vamos conferir aqui no texto.
Aí, pastor, mas isso é falta de fé, falta de confiança na pessoa. Não, irmãos. Tá sim de gente falando em nome de Deus, falando coisas de si mesmo, falando coisas que Deus não falou, prometendo coisas que Deus não prometeu. Então, nós temos que ser criteriosos. Paulo fala, quando alguém traz uma profecia, lembrando que a profecia não é necessariamente assim, eis meu servo que eu falo contigo, uma coisa do futuro, uma revelação que ninguém... Não, irmãos. Profecia é uma palavra, como eu estou falando agora, uma palavra de Deus falada é uma profecia. Existe uma revelação para algumas coisas, se chama revelação. Tá? Agora, quando fala de profecia, fala da palavra sendo declarada. A gente confunde muito essa questão de palavra falada, né, com profecia sendo uma revelação. Não, a palavra, quando ela é declarada, isso é, quando Paulo fala assim, profetizar, ele não está falando de trazer, revelar futuro, revelar CPF, não é nada disso não. Ele está falando da palavra sendo declarada. Ele fala, quando alguém profetizar, faz o quê? Julga a palavra. O que é julgar? Não é criticar, não. É observar. Está de acordo com a Bíblia? Está de acordo com a Bíblia? Irmãos, tem muitas pessoas, muitos líderes, muitos pastores. Se você resolver fazer uma pergunta em cima do que ele está falando, ele fica bravo e joga uma praga em você. Ou não tem? Você está duvidando de mim, irmão? Você não crê em mim, mano? Não, eu creio em Jesus. Eu posso ter confiança em alguém, confiar naquela pessoa, gostar daquela pessoa, respeitar aquela pessoa. Mas ninguém está acima da palavra de Deus. Ninguém está acima. Paulo, em Gálatas, ele está chamando a atenção dos irmãos da Galácia. E ele fala, quem foi que ensinou vocês essas coisas? Quem foi que começou a tirar vocês do caminho? Ué, vocês começaram a perder as bases que vocês tinham? Alguém está seduzindo vocês? Gálatas 1,8, Paulo fala assim, ainda que eu mesmo, o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, que seja anátema. Aí ele repete no 9, vos digo outra vez, ainda que eu mesmo, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que seja anátema, quer dizer, seja maldito. Então, irmão, não existe uma versão daquilo. Quando fala versão de Bíblia, essa Bíblia tem uma palavras mais simples, outras palavras que são o mesmo significado, só com uma palavra talvez não tão conhecida, e a gente trabalha com versões. Mas a Bíblia não pode ser alterada, mudada. Então, a nossa base é a Bíblia, para você poder não ser enganado, não ser seduzido. Porque alguém pega um texto bíblico e distorce o texto bíblico. Não tem contexto nenhum. Para quem não sabe, o contexto é o texto que está em volta daquele versículo principal. Ou pega somente uma palavra de um texto bíblico e usa somente uma palavra, uma pequena parte de um versículo e transforma aquilo num outro assunto completamente diferente do que o texto está dizendo. E aí saem as heresias. Aí saem as mentiras, aí saem os enganos. E aí Deus não tem compromisso com essas coisas. E alguém fica decepcionado com Deus porque fala, pô, mas eu ouvi, a pregação foi essa, a palavra foi essa, mas é isso que está escrito na Bíblia de verdade? Então qual é o nosso primeiro caminho, irmãos? Nosso primeiro caminho é ter intimidade com a Bíblia. Tenha intimidade com a Bíblia. Volte para a Bíblia. Eu sou uma pessoa que incentiva as pessoas a lerem. Não somente a Bíblia, mas ler livros. É muito importante você ler, conhecer, adquirir conhecimento. Mas tudo que você lê, aprender, ver, você tem que ter um parâmetro para você julgar. Qual é o parâmetro do julgamento? É a Bíblia. A regra é a Bíblia. O que não está na Bíblia, o que não é a palavra de Deus, eu tenho que saber o que é e o que não é. Então, se existe algum livro que devemos nos dedicar mais, é a Bíblia. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, né, para fazer conforme Deus está mandando. Mas será que eu estou realmente ouvindo o que Deus está falando? Eu estou vendo o que a palavra de Deus está dizendo? Ou é uma interpretação de alguém? Ou é uma coisa da minha cabeça? Ou é influência da cultura, da filosofia, da religiosidade de alguém ou minha mesmo?
Oi. Até para quem está lendo também, né? Por causa daquele tiozinho do interior que pegou lá o texto de Oséias, pega uma mulher adúltera, e ele pega uma mulher Sim. adultera, né? Sim. Tem um caso real, parece piada. Saiu algum tempo atrás no Fantástico, que um pastor, bem simplesinho de uma igreja no interior, onde era? Você sabe ou não? Você lembra? Bem no interior de São... Oi? No Pará? Bem no interior, ele leu um texto, tirou uma palavra, né? Sorteou uma palavra lá e falou assim, né? Como é que era o texto mesmo? Porque o texto, desculpa, o texto de Oséias, que Deus manda a Oséias, pega uma mulher adúltera e tal. E aí, ele pega e ele lê errado o português. Ele fala, pega uma mulher e adultera com ela. Vocês assistiram essa reportagem? Quem assistiu? Deixa eu ver. Quando o repórter, a mulher era casada. Quer dizer, a mulher dele aceitou, o marido da mulher aceitou. Pra você perceber, irmão, que é todo mundo ignorante. Quando eu falo ignorante, irmãos, não me leve a mal. Quando eu falo ignorante, fala pessoa que não tem o conhecimento. Ignorar é não conhecer. Tá? Então, a gente já usa a palavra ignorante no Brasil como um xingamento. Ignorante é alguém que ignora alguma coisa. Todos nós somos ignorantes em muitas coisas. Né? Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não conhece. Então, aí essa história correu, o repórter vai lá e fala com ele todo cheio de razão, abre a Bíblia no livro do profeta Oséias e mostra o texto. Quando mostra o texto, o repórter lê e fala assim, pega a mulher do teu próximo, adúltera. Né? E aí, quando dá para ver no rosto dele, o semblante dele caiu na hora. Por que caiu? Porque agora alguém leu certo e ele falou, caramba, eu fiz coisa errada. Não sei se ele falou uma bobagem qualquer, sei lá. Você percebia no rosto dele que ele entendeu que ele tinha feito uma coisa muito errada. Ele não fez por mal, mas ele interpretou mal. Entendeu? Então, irmãos, conhecimento mínimo da Bíblia para a gente poder ler. Você tem dificuldade? Peça ajuda. Sabe? A gente já teve alguns projetos na igreja de leitura para adultos, que já tinham um pouco de conhecimento, mas que não liam bem. Quando eu falo não ler bem, não confunda, tá? Porque tem gente que consegue fazer uma leitura, mas não consegue entender o que leu. Infelizmente, no Brasil, hoje é uma realidade aí de, sei lá, 80%, não me lembro. Esses dias eu vi uma pesquisa sobre isso, não me lembro ao certo, mas é uma maioria de pessoas que leem o texto e não conseguem interpretar. Isso é chamado de analfabeto funcional. Pega o texto e lê. O que está dizendo o texto aqui? Ó? Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. O que Deus falou para Noé? Mas está escrito aqui. A pessoa leu, mas ela não consegue entender o que ela leu. Não estou falando sobre ela explicar, pregar, falar meia hora do assunto, não. É só falar o que está escrito aqui. Que Deus falou para Noé fazer o quê? Uma arca de... Falou até o tipo de madeira que devia ter. Agora, se eu não consigo ler direito, eu não consigo nem entender. Entenderam, irmãos? Então, vamos dedicar a leitura da palavra como prioridade. Porque qualquer outra coisa que vier pode acrescentar, me ajudar, ou pode ser que eu precise rejeitar aquilo. Mas eu tenho que ter um padrão, um parâmetro. Eu tenho que ter uma medida, uma régua. Qual é a régua para medir isso aqui? Né? Alguém chega ali e fala assim, qual a medida desse painel aqui? Tirando o Alex, provavelmente, que sabe que foi ele que fez, eu sei mais ou menos, né? Porque ele falou para mim, certo? Aí alguém fala assim, sei lá, eu acho que tem 11, 12, um fala tem 8, outro fala tem 7, outro fala tem 10. Vocês já mediram isso aqui, não? Já mediram? Tirando o Alex? Acho que ninguém mediu, certo? Então, mas também não adianta medir com qualquer coisa. O que é medir com qualquer coisa? É assim, ó.
Não, assim, ó, assim, ó. 1, 2, 3, cada passo meu é um metro, né? Assim, a gente medindo assim, ó. Isso não é padrão de medida. Para isso, não. Qual é o padrão de medida do Brasil? Metro. Existem outros fora do Brasil, mas vamos usar o comum no Brasil, é metro. Certo? Então, se você for medir, isso tem em torno de 10 metros. É isso, Alex? Mais um pouquinho, 10 metros, não é isso? 10 metros. Alguém fala tem 8, outro fala tem 11, outro fala tem 12, porque o padrão dele é diferente. Se o passinho dele é curtinho, os metrinhos dele, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 14 metros. O outro faz assim, ó. 1, 2, 5, 6, 7,5. É o padrão de cada um, sim ou não? Agora, tem que ter uma medida. Uma medida. Um padrão. Para a vida, para a gente que é de Jesus, a nossa medida, o nosso padrão é a Bíblia. Então, tudo que eu vou medir, a minha régua é a Bíblia. A minha base é a Bíblia. Agora, se eu não conheço Bíblia, eu vou medir como? Como é que eu vou obedecer a Deus? Como é que eu vou ter confiança, certeza de que eu estou obedecendo a Deus? Eu posso estar obedecendo a mim mesmo, meus pensamentos, influência de alguém, sei lá, de alguém até da igreja que está errado em alguma coisa, mas eu acho que, de repente, aquilo é verdade. Mas a verdade é a palavra de Deus. E é nela que a gente tem que colocar a nossa base. Então, quando a gente olha para Noé, diz assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ele não fez metade, uma parte, mais ou menos, ou quase tudo. A Bíblia diz que ele fez o quê? Tudo. Tudo é quanto? Tudo. Sério, gente? Olha que legal. Tudo é tudo mesmo? Ah, depende, né, pastor? Não depende. Tudo é tudo mesmo. Tudo que Deus falou, ele fez. Entendeu, irmãos? Por isso que há um cumprimento de promessa. Deus falou para ele que ia chover e que essa chuva traria uma destruição, que ele tinha que se preparar. Enquanto aquilo não acontecia, ele fez o que Deus mandou no meio do caminho, fazendo para estar pronto para aquela palavra lá da frente. Quando estava tudo certo, Deus cumpriu a palavra dele, mas ele estava preparado porque ele fez tudo conforme Deus havia ordenado. Isso é para a nossa vida, irmãos. Muitas coisas não acontecem para nós conforme a gente imagina que vai acontecer, ou que a gente ouviu uma palavra, uma direção de Deus, porque a gente pisa na bola no caminho, a gente para, a gente retrocede, a gente sai do caminho, sai do propósito. Algumas coisas não aconteceram, poderiam acontecer, outras coisas estão talvez travadas porque nós não nos preparamos. E se a gente alinhar com Deus e correr atrás, esforçar naquilo que é nossa parte, naquilo que é de Deus, a gente não tem como fazer força, mas na nossa parte a gente tem. E aí, irmãos, a gente vai ver a promessa se cumprir. Porque se existe um princípio, irmãos, é que Deus não falha. Se eu creio no Deus da Bíblia, tá? Bíblia é referência. Se eu creio no Deus da Bíblia, Deus não falha. Se Deus não falha e alguma coisa está falhando, quem provavelmente está errando? Quem? Eu. Ué, eu. É porque fulano, pastor, porque a minha mulher, o meu marido, a minha sogra, os meus filhos, o meu patrão, o meu gato, o meu cachorro, o governador, o presidente, o prefeito. Irmãos, isso é síndrome de Adão, que é jogar a culpa nos outros. Então, irmãos, tem coisa que é pra gente fazer, a gente tem que correr atrás de fazer. E tem coisa que está na mão de Deus, Deus vai cuidar. Mas às vezes as coisas que não dão certo, uma boa parte delas não tem a ver com outras pessoas, tem a ver com a gente mesmo. Porque se você está em aliança com Deus, independente das lutas, dificuldades externas que você tem, sejam elas naturais, quando falo naturais assim, do ser humano, da vida mesmo, ou espirituais, de ataques do inimigo,
Se entre você e Deus há uma aliança, e você está fazendo conforme tudo Deus está dizendo para você fazer, conforme o texto está escrito aqui, há uma certeza, Deus cumprirá a sua palavra. Deus vai cumprir. Essa é a fé que nós temos no que diz a palavra de Deus. Tá? Continuando 2 aqui. A presença de Deus sustenta a nossa perseverança. Imagine construir uma arca por décadas enquanto ninguém ao seu redor via chuva ou compreendia sua obediência. Noé não construiu porque havia sinais, construiu porque havia uma palavra. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua casa. Hebreus 11:7, né? Ele está na galeria da fé. E essa é a descrição do autor de Hebreus. Pela fé, Noé, divinamente instruído. Não é coisa da cabeça dele, não. Ele foi instruído por Deus acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Não era uma resposta, não era uma reação a algo que estava acontecendo. Era o quê? Uma coisa que viria para o futuro. Ele estava preparando para o futuro, né? Que ele não via. Deus falou sobre o que iria acontecer, mas ele não podia ver. Mas ele foi caminhando. E sendo temente a Deus, quer dizer, respeitando a Deus, tendo fé em Deus, construiu uma arca para a salvação de sua casa. A fé de Noé transformou espera em o quê? Perseverança. E trabalho em propósito. Então eu destaquei aqui em cores, para a gente guardar isso aqui bem. A fé de Noé transformou espera em perseverança. O que é perseverança, gente? Me ajuda, vai. O que é perseverança? Vamos lá. Perseverar é continuar, não é isso? Continuar. Tá difícil, tá complicado, leva um tempo, mas eu vou perseverar, eu vou continuar, eu vou insistir, eu vou lutar. Então, por que Noé teve essa perseverança de 100 anos, trabalhando por algo que ele não sabia realmente, no sentido natural, que iria acontecer? Sabia espiritualmente, mas naturalmente ele não tinha prova nenhuma. Como é que isso se transformou numa perseverança? Porque ele tinha o quê? Fé. Ele tinha fé. A fé de Noé transformou espera em perseverança. Porque você espera um pouco e não acontece. Aí você tem que alimentar a sua fé. Para ela continuar. E aquilo que você continua é perseverança. A fé transformou aquela espera, não era uma simples espera, mas era uma espera em Deus. E uma espera em Deus é uma perseverança em algo que vai acontecer. Se eu perguntar aqui, não há tempo para isso, mas se a gente perguntar, muitas pessoas têm testemunhos aqui de anos esperando uma resposta de Deus. Sim ou não? Né? Pastor Almair sempre conta testemunho que ela chegou na igreja, orava pelo pastor Dario e teve que ter foram 8 anos, quanto tempo foi? 8 anos de perseverança até ele chegar. E foi tudo fácil, não foi, não? Nesses 8 anos. Se ela sentou, falou, Senhor, entrega meu marido nas tuas mãos, e sentou esperando, não foi ou não? A sua perseverança teve o quê, pastor? Me ajuda aí. Só uns detalhes para a gente ilustrar para os dias de hoje. Em primeiro lugar, fé. Fé. Certeza da palavra de Deus. E eu ter que renunciar a muita coisa para que pudesse estar firme na presença de Deus. A senhora renunciou. Mas o que a senhora fez no dia a dia? Assim, algumas ações que a senhora teve para se preparar? A senhora fez voto, não fez? Fez campanha, não fez? Campanhas, jejuns, Monte. tudo isso. Você entendeu o que é a fé perseverante, irmãos? Obrigado, pastor. Fé perseverante é isso. Não é só, eu coloquei na mão de Deus. Não, eu vou trabalhar, eu vou esforçar, eu vou melhorar como pessoa. Porque está num casamento, né? Num casamento, às vezes a gente quer ganhar outra pessoa, que não é da igreja ainda. Mas eu tenho que ganhar essa pessoa principalmente com bom testemunho.
E às vezes a gente não é essa, que referência de bom testemunho. A gente acredita que a gente está ótimo. Mas nesse processo de buscar Deus, de orar, de buscar, Deus vai mostrando coisas que eu preciso mudar, a maneira como eu falo, a maneira como eu me expresso, como eu declaro certas coisas. Eu vou aprendendo nesse processo. Mas você percebe que sempre tem ação. Sempre tem ação. Tem alguma ação acontecendo nesse processo de espera. Então, o que era uma fé no começo se tornou uma perseverança, porque continuou, até o momento que aquilo se concretizou. Algumas coisas são mais rápidas, algumas coisas demoram mais. Nós temos testemunhos de coisas que aconteceram na hora, coisas que demoraram um processo. Tem coisa que acontece instantaneamente, tem coisa que depende de um processo. Principalmente no que diz respeito a outras pessoas. Por que, pastor, outras pessoas? Porque a outra pessoa ela tem um livre-arbítrio. Deus não pode ir lá e sequestrar a mente daquela pessoa para que ela mude. Num processo, Deus vai trabalhando a vida dela, né, permitindo situações, trazendo circunstâncias para que ela possa ir ouvindo, para ir quebrando aquela barreira. Existem algumas ações demoníacas que estão presas nas atitudes daquela pessoa. Então são barreiras espirituais, né, ou falta de fé, né, do outro lado. Então Deus vai trabalhando tudo o que precisa e preparando para que aquilo aconteça. Né? Então isso é um processo que aqui nós estamos chamando de perseverança. O que é a perseverança? É continuar porque eu acredito que a palavra de Deus irá se cumprir. Então eu vou continuar mesmo tendo não, mesmo a porta estando fechada, mesmo que pareça que aquilo nunca irá acontecer, eu vou continuar perseverando. É fácil? Não é. Não é. O meu pai, a gente ficou deixa eu fazer conta aqui, gente. Há uns 20 anos, orando pelo meu pai, fazendo campanha, minha mãe, eu. Porque eu e minha mãe fomos que ficamos mais firmes na igreja desde o começo. A gente entrou e nunca saiu. Minhas irmãs, minha família entrou e saiu. Ficou muito tempo afastado. Né? Minhas irmãs. Mas eu e minha mãe sempre ficamos. Então a gente orava, somente eu ia muito para o monte, fazia campanha, a minha mãe fazia as campanhas da igreja, orando, às vezes trazendo uma oferta sobre alguma coisa, um processo, acreditando em alguma coisa. Meu pai demorou cerca de 20 anos, né, para poder crer em Jesus. Né? Então, irmãos, tem coisas que demoram mais, tem coisas que demoram menos. Eu recebi promessas de Deus que demoraram quase 40 anos para se cumprir. Ai, pastor, não fala isso não. Eu estou citando exemplos de mais tempo. Como eu disse, tem coisas que vêm mais rápido, tem coisas que demoram mais. O que você não pode é desistir no meio do caminho. Para Noé demorou 100 anos. Mas em 100 anos ele perseverou e foi fazendo a parte dele. Quando a parte dele estava pronta, qual era a parte dele? Construir a arca. Quando a arca estava pronta, Deus falou, agora entra você e sua família dentro da arca. Aí Deus fechou a arca, falou, agora acabou. Agora vai começar a chover. Entenderam, irmãos? Então, você percebe que tem a ver tanto com o que Deus fala, como com a parte que a gente faz. Tá? Vamos lá, continuando aqui. E trabalho em propósito. Então, não era só um trabalho de fazer um barco. Ele entendia que aquilo não era só um barco, aquilo era o propósito de Deus para a humanidade, para a família dele e para o futuro da humanidade. Isso é importante você entender. Mesmo que você tenha uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu trabalho, para os seus estudos, para a sua carreira, para o seu negócio, para a sua família, e que talvez não seja diretamente ligado ao ministério no sentido de altar mesmo, de viver na obra o tempo todo. Mas entenda que o seu trabalho é o caminho do seu propósito. O caminho do seu propósito é o seu trabalho. Através do seu trabalho, Deus vai cumprir propósito. Fala amém, irmãos? O dia que Deus não quiser você mais lá, Ele tira você de lá. Se Ele permitiu você estar lá e você está obedecendo a Deus, é porque há um propósito para aquilo ali.
Seja um propósito para transformação sua, ou seja um propósito para transformação de outras pessoas. Ou Deus está preparando você para algo, enfim. Por onde você está passando e se você está caminhando dentro da vontade de Deus, não importa se é só dentro da igreja ou fora. Quando eu falo dentro ou fora, falando de trabalho, tá? Falando de estar crente ou desviado, não. Desviado está fora do propósito de Deus, esquece. Tá? Você está vivendo como um cristão, seja dedicado à obra 100% ou não, se você está obedecendo a Deus na sua caminhada, você está trabalhando com um propósito. Entenda isso. Deus não erra, fala amém, irmãos? Amém. Deus não erra. Se está obedecendo a Deus, Deus vai te abençoar ali, porque Deus te quer ali. Nem todo mundo foi chamado para estar no altar, irmãos. E isso não é quem é melhor e quem é pior. Ai, Deus me chamou, eu não sirvo para nada. Não, irmãos, você tem um dom que não é para o altar. E qual o problema? Quando a gente lê Paulo falando sobre dons, ele fala sobre diversos dons. Ele tem uma lista em 1 Coríntios, tem uma outra lista em Romanos, 1 Coríntios 12, tem outra lista em Romanos 12, e tem uma lista de dons ministeriais que em Efésios 4. Então, todos temos dons. Todos servimos a Deus com algum dom que nós temos. Alguns dons servem na igreja, alguns dons servem no altar, outros servem na igreja, mas não é no altar. Outros dons servem fora da igreja para glorificar a Deus, ou seja, para ganhar alma, ou seja, para cuidar de pessoas, enfim, para estabelecer o reino. E tem gente que tem dom que executa dentro e fora também, tá? Mas todos os dons são importantes, porque se não fossem importantes, Deus não teria dado esses dons. Então não é questão de categoria, um está numa categoria mais alta, outra categoria mais baixa, não. O dom, quem escolhe o dom é Deus. Paulo fala que ele dá o dom para cada um conforme ele quer. Então Deus escolheu você para uma missão, para um propósito, e ele vai te dar as ferramentas para você cumprir esse propósito. As ferramentas são os dons para você executar esse propósito. Então o seu desafio é entender o seu propósito, usar as ferramentas que você tem para você continuar na caminhada e alcançar o seu propósito. Todos eles dependem de trabalho. Todos dependem de trabalho. Cuidado, irmãos. Todo mundo que serve a Deus precisa trabalhar. Por quê, irmãos? Paulo diz assim, aquele que não trabalha, não... Provavelmente Paulo seria cancelado se ele postasse uma frase dessa na internet hoje. Mas era assim que eles falam. Tu quer fazer parte do negócio, velho? Contribua trabalhando. A obra de Deus, ela contribui, a gente contribui na obra de Deus com diversos tipos de serviço. Trazendo para o espiritual, o que eu como é o que eu recebo daquilo que é produzido no ambiente espiritual. É a palavra, a revelação, o conselho, a intercessão, enfim. São muitas coisas que acontecem dentro de um ambiente de igreja e fora, dentro do corpo de Cristo mesmo sendo fora, nas células, enfim, todo o trabalho da igreja. Então, nesse ambiente, eu também trabalho, porque eu como desse ambiente. Então, todo mundo contribui com o seu tipo de trabalho, com o seu dom, para que todo mundo fique bem. É como uma comunidade, cada um produz uma coisa. Por exemplo, você, às vezes, em lugares que tem uma pequena comunidade, um planta uma coisa, outro planta outra, um cuida de animal, outro cuida, sei lá, de uma galinha, o outro fabrica pequenos móveis, entenderam? E dentro de uma comunidade há uma troca, um escambo que eles falavam antigamente, né? Quer dizer, eu não produzo, sei lá, queijo. Eu faço, sei lá, faço cadeiras. Entendeu? Alguém precisa de cadeira e eu preciso de um queijo. Não sou mineiro, mas eu gosto de queijo. Entendeu? E aí há uma troca. Entendeu? Alguém produz verduras e eu cuido de animais. Entendeu? Sei lá, eu estou cuidando de galinhas. E você tem verdura? Partilha um pouquinho dessa verdura comigo, ou partilha um pouquinho para você dos ovos, sei lá, ou um pouco dessa carne com você. E assim todo mundo recebe de tudo um pouco, segundo a sua necessidade, todo mundo trabalha e todo mundo recebe.
Entenderam? Estou falando de uma linguagem simples. Agora, traz isso para a igreja. E a contribuição aqui não é financeira, tá? Não estou falando de contribuição financeira, estou falando de contribuição com dons, com os talentos. Então a gente reclama, mas, irmãos, todo mundo precisa produzir dentro da igreja. Quando eu falo produzir, é usar o seu dom. O dom é feito para abençoar sempre os outros, nunca é para você. Você é o portador do dom, mas a bênção é para os outros. Pastor, eu posso ser beneficiado dos dons? Claro, mas principalmente para abençoar os outros. E aí você contribui com o seu dom, os outros contribuem com os dons, todo mundo é abençoado pelos dons, uns dos outros. Então a gente constrói um trabalho. Então, irmãos, para se alcançar um propósito, tem que se trabalhar. Não, pastor, eu quero uma igreja assim, quero uma igreja assim. Tudo bem, eu também quero. Eu que sou pastor da igreja, quero talvez até mais do que vocês, algumas coisas que vocês querem. Então, pastor, o senhor quer vai lá, mas peraí, mas tem coisas que eu não posso fazer. Que eu preciso que vocês me ajudem a fazer. Ah, não, pastor, pastor aqui é você. Deus chamou você. Às vezes a gente quer chegar e pegar tudo pronto e não contribuir nada. Aí eu chego no ambiente, tudo bem, todo mundo que chega no ambiente, ele não produziu aquele ambiente. Mas ele chega inserido, é acompanhado, é ajudado, é tratado, é curado, é ensinado, e aí ele vai. Igual uma criança que nasce dentro de uma comunidade como essa, ela não vai produzir nada. Ela vai receber da comunidade toda. Ela vai crescer, vai aprender, vai começar a ter produção e vai contribuir para a comunidade, isso é normal. Agora tem gente que está há 30 anos na igreja e não contribui nada para a comunidade. Porque ele só quer receber. Ele quer que os outros orem, ele quer que os outros jejuem, ele quer que os outros tenham a palavra boa. E não funciona, irmãos. Aí a pessoa fala, não vou ficar mais aqui, porque aqui não é bom se eu vou para aquele outro lugar lá, que está muito bom lá. Mas lá tem gente contribuindo lá. Você vai entrar lá para contribuir, tudo bem. Você não vai lá só para sugar. Que as pessoas não entenderam que todos nós que somos da igreja temos um compromisso de contribuir com alguma coisa para o bem dos outros. E não estou falando de dinheiro aqui. Estou falando dos dons que nós temos. Então, irmãos, toda vez que há um propósito de Deus em nossas vidas, isso é acompanhado de algum tipo de trabalho. Eu vou ter que trabalhar em alguma área. Talvez seja em mim mesmo, talvez seja de mim para os outros, mas alguma coisa tem que estar acontecendo. Se não estiver acontecendo nada em mim ou através de mim, alguma coisa está errada. Está errada? Todo mundo precisa desenvolver algum tipo de trabalho para que possa crescer. Vamos avançando aqui, caso do tempo, irmãos. 3. A perseverança revela a ressignificação. Finalmente, aquilo que parecia absurdo tornou-se realidade. O que parecia absurdo? O quê? Qual era o absurdo? Não, o absurdo era o dilúvio. A arca era um meio de fugir do absurdo. O absurdo era a chuva. Porque a arca o pessoal estava vendo ele construir. Mas para que era a arca do seco? Era para uma chuva que não existia. O absurdo era a chuva, a grande chuva ou o dilúvio. Né? Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Gênesis 7:6. Noé entrou na arca como alguém que obedecia a uma promessa e saiu como aquele por meio de quem Deus preservou uma nova geração. Então Noé era mais um na humanidade. Mas Deus ressignificou a sua vida para que ele fosse o caminho da salvação da humanidade. Porque se não fosse a família dele, não existiria mais humanidade, caramba. Morreu todo mundo. Só ficaram 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. É isso aí, 8 pessoas. A humanidade começou de novo, com 8 pessoas. Mas só foi possível porque a Bíblia diz que Deus queria destruir a humanidade toda, mas não destruiu por causa de Noé. Mas Noé teve que ressignificar a sua vida. Quanto a vida de Noé mudou para que isso se cumprisse?
Durante 100 anos ele teve que trabalhar, se esforçar, construir, provavelmente os filhos ajudaram, e aí fazer todo aquele processo, deixar de fazer outras coisas para poder fazer aquilo, enfim, lutando contra as barreiras, contra o pessoal caçoando, rindo, bagunçando com a cara dele, da chuva que não vinha, do barco que estava no seco, um barco gigante, enfim. Essa é a verdade. Mas a vida dele ganhou um novo significado. Vamos lá, continuando aqui. A presença manifesta de Deus nos ensina a continuar construindo. A continuar o quê? Construindo. Mesmo quando ainda não vemos a chuva. A gente tem algumas promessas, algumas palavras. E a igreja, a gente fala de algumas coisas pessoais, individuais, chamado e propósito individual. Mas a igreja, como um grupo, uma comunidade, um coletivo, também tem promessa. E essa promessa também está vinculada ao nosso trabalho. Não só ao trabalho de 1, ou 2 ou 3 pessoas. Para a gente construir uma igreja do jeito que Deus quer, passou mais a igreja, quem faz é Deus, irmão. Não vamos ser ignorantes. Tem a parte que Deus faz, é dar o Espírito, mas tem coisa que a gente tem que botar a mão na massa. Fazer, viver, praticar os princípios, para a gente ser igreja. Igreja não é 4 paredes. Ah, isso aqui é igreja. Não, isso aqui é um templo, é um espaço, é um salão, é um lugar que nos reunimos, que acabou ficando com o nome de igreja. Igrejas são as pessoas reunidas com o mesmo propósito. Isso é igreja, não é ajuntamento de gente. Ajuntamento de gente que crê em Deus, isso pode ser uma religião. Agora, igreja é um grupo de pessoas que creem em Jesus, que estão trabalhando para estabelecer o reino e trabalham em comunhão, visando o propósito do reino. Então a igreja não é só pessoas, a igreja são pessoas que creem no Senhor num processo de trabalho. Isso é ser igreja. É por isso que Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, porque a igreja é atuante. Não é inferno que invade a igreja segura as portas. Não, é o contrário. É a igreja que vai invadir o inferno e as portas do inferno não resistirão à igreja. Mas se nós não formos a igreja atuante, nós seremos uma igreja, nem podemos chamar de igreja, é uma religião estática, que não faz ameaça ao inferno nem às trevas desse mundo. A igreja, ela é movimento, a igreja tem movimento, a igreja tem vida. Existe, na nossa legislação brasileira, leis para reger as religiões. Então, por exemplo, a nossa igreja, como organização, ela tem um CNPJ. Ela tem um estatuto, ela tem um código de ética, né? Diferente um pouco de empresa, que tem algumas outras coisas, a igreja tem algumas documentações necessárias, se faz lá uma diretoria, uma ata, assina, tal, registra, tem o CNPJ, enfim, tem coisas da organização. A igreja presta contas financeiras para a Receita Federal, a igreja não é taxada, mas ela tem que apresentar as contas. Em algum momento a Receita Federal pode pedir as contas da igreja, para ver como é a contabilidade da igreja, tem direito de ver isso, certo? Agora, a igreja é um organismo, é diferente de organização. Então, como organização, a parte burocrática, papelada, documento, autorizações, alvará, AVCB, enfim, uma série de coisas. Agora, como organismo, ela é um organismo vivo, ela é feito de pessoas, fala amém, irmãos? E é dessa igreja aqui que eu estou falando. Ela é viva, ela é atuante. Ela tem que se movimentar, ela tem que criar um impacto na sociedade. Se a igreja não cria impacto na sociedade para trazer mudança, ela não é igreja, ela é só uma religião. Igreja, no sentido bíblico, ela tem ação, ela tem movimento, ela produz alguma coisa, ela trabalha o tempo todo para cumprir o propósito de Deus nesta terra. Fala amém? Vamos lá então. Vamos lá onde eu estava aqui, a última frase, né? A ressignificação acontece quando entendemos que o tempo da espera não é tempo perdido, é tempo de construção. Vamos ler essa frase juntos? Vamos lá? A ressignificação acontece
quando entendemos que o tempo de espera não é um tempo perdido, é tempo de construção. Por que ressignificação? Porque quando eu saio saio de uma condição e começo a viver o propósito. Então é isso que a gente fala de ressignificar. Eu entendo que eu não estou aqui só fazendo por fazer e que eu não estou perdendo o meu tempo. Eu entendo que toda essa espera, esse trabalho, esse esforço e às vezes esse tempo que parece que a coisa não muda, é um processo que me fortalece, que desafia a minha fé para eu entender que eu não estou nessa vida a passeio. Eu não estou nessa vida para simplesmente viver ou sobreviver. Eu estou aqui para viver o propósito de Deus. É um processo. E Deus trabalha a minha fé, a força espiritual, mental, porque tem o espiritual e tem o mental, né? Para poder continuar, para perseverar, para continuar lutando. Então, entendo, quando eu compreendo isso, eu estou num processo de ressignificação. Eu sei que aquilo que eu estou fazendo não é só para agora. Aquilo é para um propósito de Deus, aquilo é para abençoar a vida de outras pessoas, aquilo é para cumprir o que Deus falou, e aquilo vai ter ecos na eternidade. Irmãos, vou encerrar minha palavra aqui, vamos ficar em pé? Fazer igual aqueles pregadores, vou mandar o pessoal ficar de pé para achar que está acabando, assim, né? Irmãos, eu quero que você entenda, o que Deus quer que a gente faça aqui, vai mudar a vida das pessoas aqui. Mas vai mudar a vida das pessoas para a eternidade. Entendeu a grandeza do que nós fazemos como igreja? Às vezes você acha que a igreja não é nada, é um irmão nada. Não, irmão, a gente está fazendo coisas que vão ter resultado para a eternidade. Já muda aqui, já transforma aqui, já tem diferença aqui? Sim, mas principalmente para a eternidade. Esse é o poder que a igreja tem, que nada nesse mundo tem. Então foque em viver o propósito de Deus, persevere. Parece que as coisas não mudam, parece que as coisas não vão. Mantenha o passo, mantenha o ritmo. As coisas vão acontecer para você quando você cumprir as etapas que Deus preparou para você. Quando Noé começou a construir a arca, Deus não podia trazer a chuva. Por quê? Porque a arca não estava pronta. Quando Noé terminou a arca, Deus falou, agora vai chover. Você já terminou tudo que você tinha para terminar, que Deus mandou você fazer? Não é para você me responder, é para você pensar para você mesmo. Você, quando diz aquele apresentador de jornal, para você pensar na cama, não é isso? É? Você pensar na cama. Então, vamos continuar perseverando. Se não aconteceu o que Deus falou que ia acontecer, é porque a gente ainda não chegou no 100%. Está faltando detalhes, talvez falte uma parte, talvez você parou e precisa retomar, mas Deus é fiel, guarde isso. Deus é fiel e cumpre sempre a sua promessa e a sua palavra. Eu não estou falando isso para você se sentir culpado, trazer um peso sobre você, para você entender que em nenhum momento Deus fala uma coisa para você e depois Deus vai trabalhar contra o que Ele falou para você. Deus manda você fazer e depois vai te atrapalhar. Não. Você não tem que convencer a Deus para que aquilo se cumpra. Aí tem gente que gasta todo um tempo de oração para que Deus cumpra o que Ele prometeu. Não, Deus já quer cumprir o que Ele prometeu. Pedir força para Deus, para a gente fazer a nossa parte, que Deus vai fazer a parte dele. Fique em paz. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta noite, Senhor. E segundo a Tua palavra, aprendemos a perseverança, a fé, Senhor, na continuidade, no serviço, no trabalho, na dedicação, no empenho a cada dia, Senhor. Nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, o nosso coração a cada dia. Ajuda-nos a viver o Teu propósito. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o nosso chamado. Pai, para a pessoa que ainda não tem clareza sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, Senhor, que o Senhor faça entender os seus dons, que o Senhor traga a revelação da Tua palavra, que possamos nos dedicar à leitura da palavra. A maior revelação que existe está na Tua palavra, que ao ler a palavra do Senhor, a que estudar, a meditar na Tua palavra, o Senhor faça essa pessoa entender o seu propósito. Pai, aquele que já entendeu e está na caminhada, Senhor, mas talvez desanimou por algum problema, alguma dificuldade,
parou, diminuiu a caminhada, diminuiu o ritmo, Senhor. Em nome de Jesus, renova a fé, renova a força, fortalece este coração para que essa pessoa retome a sua caminhada, a sua confiança na tua promessa, Pai. Em nome de Jesus, para que ninguém volte para trás, para que ninguém desista, para que ninguém morra no meio do caminho, Senhor, porque do outro lado há uma Canaã. Nós não fomos chamados para morrer no deserto, fomos libertos, Senhor, do Egito para viver na terra prometida, para viver as tuas promessas, Pai. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, fortaleça para que sejamos perseverantes, para que possamos viver o ressignificado das nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, queridos.